Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador, tá? Esse é o segundo vídeo, a segunda parte do vídeo que eu estou falando sobre um dos meus grupos favoritos, um dos meus personagens favoritos, que são quase todos da Marvel, mas por pura coincidência, tá? Não é forçação de barra. E eu estou falando de Inumanos. Tá? Inumanos, que é um grupo muito maltratado, tanto pela Panini, ou principalmente pela Panini, mas também pela Marvel Comics. Porque, apesar de ter dado ao Inumanos alguns momentos apoteóticos, absolutamente sensacionais, eles sempre ficam em segundo ou até em terceiro plano na hora das publicações. Tanto é que no Brasil, para você colecionar Inumanos, é um imenso desafio. Você tem que ficar optando ou por edições americanas, ou conseguir edições muito antigas, que não foram bem feitas, que não têm qualidade, apesar de que o grupo merecia isso, tá? No primeiro vídeo eu fiz uma descrição dos personagens, mais ou menos da origem deles, de como eles foram explorados ou mal explorados até o título ser cancelado no final dos anos 70, e depois a ressurreição apoteótica dos Inumanos, no momento brilhante que é essa minissérie aqui, Inumanos, do Paul Jenkins e do Jay Lee, que eu digo para vocês, se você não é uma pessoa que é presa a um personagem, que só não gosta só de Homem-Aranha ou de X-Men, eu digo para você, dê uma oportunidade para ler isso aqui dos Inumanos. Não é tão difícil assim de conseguir, tá, gente? Tem pelo menos duas edições. Tem essa daqui, que é a edição de luxo da Panini, e tem a edição da Salvati na coleção, né? As graphic novels da Marvel, tal, coisa assim. Muito bem, é sensacional isso aqui. Isso aqui foi um momento apoteótico em que eles fizeram, pela primeira vez, um autor entendeu a dramaticidade desse grupo. Esse grupo é um grupo dramático, mais do que ser um grupo de tiro, porrada e bomba, de pancadaria, de filme de história de ação ou de aventura, muito mais é um grupo dramático. Eu brinco que Inumanos é shakespeariano. Se Shakespeare tivesse lido Inumanos, ele ia querer escrever Inumanos, porque é absolutamente fantástico a história dessa monarquia, dessa família real aqui, que lidera, que comanda um povo de pessoas que são altamente individualizadas. Nenhum Inumano é igual ao outro, todos eles são completamente exóticos, diferentes, esquisitos e tal e coisa. É muito legal essa pegada. E o próprio Raio Negro aqui, né, que é digamos assim, o personagem principal, não sei se ele é o principal não, tá, gente? Eu acho que é muito bem distribuído no grupo aqui. Mas eu tenho um carinho especial pelo Raio Negro, gosto muito da ideia dele. Ele é o cara que tem uma voz que é capaz de destruir uma montanha, destruir um país inteiro e tal, o que é uma história sensacional, né? Um rei, um governante, um ditador é capaz de destruir um país inteiro só com a voz, né? Falando uma bobagem e tal. E aqui vem a rainha Medusa, que traduz as falas dele, que fala por ele. Isso é sensacional, né, gente? O Karnak, que descobre o ponto fraco de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer objeto, com facilidade. O Gorgon, que tem é o esquisito, né? Tem aquelas patas de bode, que ele bate no chão e provoca terremoto. O Triton, que é um anfíbio, né? E a Crystalis, que é a garota do grupo, que não é uma garota, porque todos aqui têm muita idade. Tem mais de 100 anos, todos eles. A Crystalis, que manipula os elementos, né? Que é uma personagem também fantástica e muito bem usada nessa história aqui, tá? Bom, Inumanos teve essa série aqui fabulosa de 12 volumes em 1998. Mas aí, para variar aquela coisa, não se deu continuidade. E de 98 foi chegar só a 2000 para sair essa série aqui, Inumanos. Olha a publicação que eu consigo disso aqui. Isso aqui foi uma publicação feita pela Devir, em Portugal. Não tem essa edição em português do Brasil, não tem. Eu só consegui essa edição aqui, que é de 2000, escrita pelo Carlos Pacheco e pelo Rafael Marim, e ilustrada pelo José Ladron e o Jorge Lucas. É absolutamente sensacional o que ele vai trabalhar aqui. Já pega os Inumanos já morando na Lua,
né? Porque na história anterior eles vão morar na Lua e começa um enredo novo, envolvendo inclusive também, que eu não citei aqui até agora, o irmão do Raio Negro, que é o lado oposto dele, é a loucura, é o cara que, né, pela voz, ele comanda todo mundo, ele tem a capacidade de obrigar as pessoas a fazer o que ele quer, né, que é o poder inumano dele, né, a aparência dele é praticamente normal, é de um ser humano normal, mas ele tem esse dom, né, que também tem a ver com a voz, né, só que não destrói todo mundo, mas contamina todo mundo, né, que também é uma ideia sensacional para um drama shakespeariano, né, é sensacional. Então, essa minissérie aqui é ótima e nunca saiu em português, pelo menos que eu saiba, nunca saiu em português. Tal. Eu só consegui essa edição aqui, que é a edição de Portugal, tá? E nessa história aqui a coisa complica porque o Império Kree, que foram os cientistas que manipularam a genética dos seres humanos para torná-los inumanos, né? Voltam e revelam que eles foram criados para ser um exército dos Kree, tipo uma força reserva dos Kree, né? Então é uma história absolutamente sensacional em que eles têm que se virar para conseguir resolver os problemas. A vantagem também que é legal, né, nessas séries posteriores, a partir de agora aqui, é que elas sempre deixam um gancho para uma próxima série. Mas não é o mesmo autor que vai trabalhar, é um outro autor, mas ele tem que pegar aquele gancho e dar uma continuidade. É uma pena enorme que a Panini não lance tudo do material, todos os Inumanos, numa coleçãozinha, pode ser até capa cartão, não precisa ser capa dura e tal, mas todo o material e de uma forma caprichosa, com tudo que foi publicado para as pessoas conseguirem entender o desenvolvimento desse grupo sensacional que é os Inumanos, tá? Aí depois de 2000 tem uma série de histórias que é ainda mais difícil de conseguir com qualidade mínima. Eu só tenho isso aqui, gente, olha só, olha o tamanho disso aqui, ó. Tamanho americano e como é que saiu? Inumanos. Uma tristeza isso aqui, uma tristeza, mas é a única maneira que você tem de ler essa fase aqui, que é a fase de 2003 e a 2004, você vê. Então teve 98, depois teve 2000 e depois em 2003, mais ou menos, começou a sair essa sériezinha aqui, que tem aqui dentro tem os 4 arcos de história, 1, 2, 3, mais ou menos uns 4 arcos de história, que estão publicados nesse volumezinho aqui, pequeno, feio, ruim de você abrir, porque se você abrir muito, ele está arriscado a arreganhar todo. E eu consegui isso aqui também num sebo, no Mercado Livre, porque é a única maneira de conseguir isso aqui, tá? E é outra história absolutamente sensacional dos Inumanos, inclusive com uma arte muito bonita, tá? Por quê? Logicamente, a arte do Paul Jenkins aqui é uma arte belíssima, com certeza. Antes, eles chegaram a ser desenhados até pelo John Buscema, Neil Adams. Chegaram a ser desenhados até por Neil Adams, lógico, maravilhoso. Mas aqui, esse artista aqui faz um trabalho ainda melhor do que o estilo, que o José Ladron, ele não tem muito meu estilo não, mas é bacana a arte dele, é uma arte bem detalhada, bem minuciosa, é uma arte muito bonita. Mas esse daqui ainda tem uma arte ainda mais bonita e infelizmente nesse formatinho ridículo, compactado, saiu no meio de uma coleção, é o volume 2 de uma coleção com diversos personagens e tal, infelizmente, mas é uma história muito boa mesmo, que dá continuidade à saga dos Inumanos perfeitamente, é a sequência perfeita. E trazendo aqui novos personagens, aqui ó, esses 5 que estão aqui são personagens novos. A família real aqui fica em segundo plano, mas com uma participação importante, decisiva na história. Mas é muito legal. Mais uma vez, aquela coisa que eu gosto muito, o drama humano, o convívio dos Inumanos com os seres humanos. Porque aqui esse grupo aqui é selecionado pelo Raio Negro para fazer uma experiência com os seres humanos, ou seja, conviverem com a humanidade. Então eles são enviados da Lua, onde os Inumanos passaram a viver, depois da crise enorme que aconteceu em 98, eles passaram a viver lá na Lua, e aí o Raio Negro, num ato de benevolência, pelo menos a princípio,
ele manda esse grupo para a Terra para tentar conviver com os humanos e ver nessa experiência se há possibilidade dos inumanos deixarem de ser tão reclusos, viverem tão isolados, poderem conviver mais com a humanidade. E é uma coisa sensacional, né, gente? Isso é uma ideia absolutamente genial. Bom, passada essa fase aqui, que vai até mais ou menos 2005, vem a famosa, que é uma continuação praticamente, tá? Vem o Guerra Silenciosa. Por quê? Porque no volume anterior, os seres humanos acabaram roubando os cristais. Na verdade, deixa eu explicar um pouquinho melhor isso aí. Quando acontece a dinastia M, que os inumanos estão envolvidos na dinastia M, principalmente na fase final, que não está aqui comigo, mas é o herdeiro. No herdeiro que eu tenho na coleção da Salvat, os inumanos se envolvem diretamente com as consequências da dinastia M. E o que acontece? Na verdade, os cristais são roubados. Os cristais que produzem a névoa terrígena são roubados pelo Mercúrio, né? Pelo Pietro. O Mercúrio que já foi Vingador, aquele velocista, né? Que é um personagem até que eu acho bem sem graça, mas que foi muito bem aproveitado em Um Herdeiro, na minissérie O Herdeiro, que envolve muito os inumanos. E aí você fica sabendo que esses cristais foram roubados pelo Mercúrio para ver se ele voltava, porque no final da dinastia M, o que acontece? A Wanda, né, a Feiticeira Escarlate, diz chega de mutantes. Então ela tira o poder da maioria dos mutantes, ficam só 198. Um dos que perde o poder é o Mercúrio. E ele não fica satisfeito e vai para a Lua, né, para onde vivem os inumanos, porque ele quer usar as névoas terrígenas para voltar a ser velocista. E faz um monte de lambança, um monte de bobagem. Só que os Estados Unidos, o governo americano, uma entidade lá meio secreta, tal, vai lá e tira do Mercúrio os cristais. Então, começa uma crise violentíssima entre os inumanos e o governo americano, digamos assim, né? Que deságua em Guerra Silenciosa. Porque no finalzinho do Herdeiro, o Raio Negro diz que manda todos os inumanos embora e simplesmente sussurra guerra. E daí ele destrói todo um exército americano e começa uma guerra terrível. E dá origem à Guerra Silenciosa, escrita pelo mesmo autor que escreveu o Herdeiro. Tá? Então é muito legal isso aqui. Tem uma arte que eu também não sou muito fã, mas a história é espetacular, do David Haim, tá? Que tinha até uma ideia de fazer uma terceira trilogia, um terceiro arco de história, o Herdeiro, ligado à Guerra Silenciosa, e um terceiro, mas isso acabou não acontecendo. Infelizmente, por interesses comerciais da Marvel, foi simplesmente trazer o Mercúrio de volta e pronto, acabou. E ele ia construir mais uma história cheia de drama e cheia de emoções, não são muitas emoções mesmo. Bom, em seguida, em 2008, a saga dos Inumanos volta a acontecer. Aqui nós estamos em 2007, tá? Guerra Silenciosa. Então, aqui é muito difícil colecionar Inumanos. É um monte de fragmento que você tem que ir juntando e guardando e tentando entender a história, porque falta conexão, falta lógica, falta um trabalho editorial decente, infelizmente. Aí a Salvat lançou para a gente aqui um volume solto, que tem a capa, inclusive, errada, porque a edição que está aqui não é a minissérie de 98, aqui é a capa da minissérie de 98, mas não é o material que está aqui, não. Aqui, mais uma vez, eles contam a história da origem, a origem dos Inumanos, aqui, né, pelo Stan Lee e o Jack Kirby, e depois eles vão contar a participação dos Inumanos em Invasão Secreta. Invasão Secreta, essa capa belíssima aqui, né? Que é os Inumanos, mais uma vez, têm uma participação muito importante nesse arco de história, que é aquela famosa, né, invasão dos Skrulls. Dessa vez não são os Kree, são os Skrulls, que substituem várias pessoas do universo da Marvel, né? Vários heróis, pessoas importantes, e outros também, né? Eles invadem realmente a humanidade, porque eles têm capacidade de transmutar, de se parecer com qualquer pessoa, inclusive de reproduzir os poderes dessa pessoa, né? Desde a época do Quarteto Fantástico.
E eles vão e fazem a mesma coisa com diversos personagens. Um dos personagens que eles fazem isso é um dos seres mais poderosos da Marvel, o Raio Negro. Né? Eles prendem o Raio Negro e assumem o lugar dele, que é um terrível problema, porque o Raio Negro está envolvido diretamente com aquele grupo famoso, que eu já falei aqui várias vezes, os Illuminati. Ele é um dos Illuminati. Então a participação dele ali, na verdade, não é ele, é um Skrull disfarçado. Então tem tudo a ver mostrar a participação especial. Eu nem gosto de mostrar essa capa aqui, que essa capa não tem nada a ver com a história. A participação dos Inumanos em Guerra Secreta, que é aqui a capa do Guerra Secreta. Essa edição aqui é muito bacana, a arte é legal, muito bem feita, tá? Muito bacana mesmo. Deixa eu ver até com quem é. É do Tom Haney. O Tom Haney que inclusive fez Stormwatch, né? Que desenhou Stormwatch, ele faz aqui a arte dessa fase 2008 dos Inumanos, tá? Depois disso aqui, o que eu consigo é a fase 2009, que vai de 2009 até 2009, basicamente, que é Guerra dos Reis, que também é sensacional, é muito interessante, e é uma saga espacial. Vocês sabem que eu, pessoalmente, não gosto de saga espacial, mas essa daqui é bem legal, é bem interessante mesmo. Depois até eu vou fazer um vídeo só falando individualmente dessas histórias, inclusive de Guerra dos Reis aqui, tá? É muito legal mesmo. E, infelizmente, como é que a gente consegue colecionar isso? Pela edição original em português, pelo menos é a edição original em português, né? Do Guerra dos Reis, quando impérios colidem. É uma guerra entre aqueles povos todos extraterrestres, os Kree, os Skrulls, os Shi'ars, né, que começaram lá nos X-Men e tal, os Baduns e um monte dessa gente. Para quem gosta de saga espacial, esse aqui é absolutamente sensacional, quando os Inumanos são usados como uma arma pelos Kree e saem dominando boa parte do universo, né? Porque realmente o poder deles é muito grande mesmo. É uma história absolutamente sensacional, tá? É a fase 2000. Olha como é que eu colecionei. Eu só tenho isso aqui. Por que a Panini não lança isso aqui num encadernado? Isso aqui é bom demais, gente. Bom, não sei se não tem público para isso, né, gente? Vai ver que não tem. Depois, outra coisa que eu só consegui em inglês. O Direito de Nascer, By Right of Birth, que é um excelente drama dos Inumanos, quando a Medusa finalmente engravida e o medo toma conta dos Inumanos, porque você não sabe o que pode vir daquele ventre. Imagina, duas das entidades mais poderosas, não só dos Inumanos, mas do universo Marvel, vão ter um filho, o Raio Negro e a Medusa. O que isso aí pode dar? E vem carregado de drama, de sentimento, de emoção, de desespero e também, logicamente, com uma dose boa de ação, de aventura, essa coisa toda. É muito legal esse By Right of Birth, né? Da Innocent, da Innocent e outros artistas. É bem verdade que também não tem artistas desenho que eu goste muito, mas a história é absolutamente sensacional. E, meu amigo, aí não para. 2015, aqui eu estou em 2013. 2 anos depois, os Inumanos vão participar de Guerras Secretas. Guerras Secretas, que é também uma minissérie, é um arco de história, né? Bem maior com o Despertar de Attilan, porque é aquele arco de história escrito, se eu não me engano, pelo Jonathan Hickman, e que tem desdobramentos muito importantes aqui com os Inumanos, inclusive trazendo novos Inumanos. Os Inumanos têm essa possibilidade, né, gente? Você pode estar sempre acrescentando, porque eles já existem. Você só vai lá e seleciona um personagem novo, um personagem que você gostou, uma ideia que você teve, e você coloca ele nos Inumanos aqui e participa disso aqui. É muito interessante, inclusive porque você vai ver a volta do filho prodígio do Raio Negro e da Medusa. Bom, gente, e aí, para colecionar Inumanos é o eterno desafio. Isso aqui é uma ediçãozinha bem sem graça. E aí vem a participação deles em Guerra Civil 2.
Tá? Aqui ainda tem uma interseçãozinha em 2010 e depois começa o Guerra Civil 2 em 2016 e o que você tem para colecionar é isso aqui, ó. É um inferno, gente. Colecionar Inumanos é um desafio total. Ler é um desafio total, porque você tem que estar sempre organizando-se em ordem cronológica para poder ler tudo na sequência certa, porque todas as histórias estão interrelacionadas. É lógico que você pode ler isoladamente, por exemplo, aqui, Guerra Civil, os Inumanos na Guerra Civil, você pode ler, mas ele está muito interligado com a série Guerra Civil, né? A mesma coisa aconteceu anteriormente com Guerra Secreta, que é muito ligado à série original. E tem pequenos avanços na própria estrutura dos Inumanos, porque eles saem do Himalaia, vão para a Lua, depois eles saem da Lua e voltam para a Terra, a cidade inteira vira uma grande, gigantesca astronave e pode se deslocar pelo espaço. É muita coisa, Inumanos é muito grande e, infelizmente, editorialmente a coisa não funciona. É muito difícil você ter uma leitura cronológica bem feita dos Inumanos. Eu continuo pedindo, pelo amor de Deus, Panini, acorda, publica a saga dos Inumanos toda, completa, naquela ordem bacana, editorialmente bacana, inclusive incluindo histórias que se passam com outros personagens, dentro de histórias de outros personagens, mas que tem interligação com a história principal dos Inumanos, para a gente poder ter essa visão completa do grupo. É sensacional, gente, é necessário. Tá bom? Como Inumanos não se esgotou ainda tem histórias boas dos Inumanos para mostrar para você, mas esse vídeo já está muito longo, eu vou interromper por aqui, pedindo mais uma vez a vocês aquele imenso favor. Não deixem, primeiro se inscrevam no canal, é fundamental para a gente. Deixar o gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. E principalmente deixe o seu hype. O hype atualmente é o que impulsiona os canais novos para continuar trazendo coisas interessantes para vocês. Tá? E, se possível, contribui com alguma coisa, porque ajuda a gente a continuar trazendo essas sagas maravilhosas para vocês verem se vocês se interessam e podem correr atrás das edições. Muita coisa de Inumanos é possível encontrar no Mercado Livre, em sebos ou edições americanas. Não é muito fácil, mas é possível. E também é difícil você encontrar tudo. Mas quem sabe, né? Quem sabe se a Panini não acorda e lança uma coleção bacana de Inumanos, porque é um grupo que eu considero, sinceramente, shakespeariano, absolutamente sensacional. Literatura, quadrinhos para adultos, tá bom? Até a próxima.